é o professor Luiz e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os deslocamentos populacionais na América e na África. Então, na aula passada nós vimos sobre a demografia da América e da África e hoje a gente vai ver sobre esses deslocamentos da população. Lembrando que a origem da população mundial se deu lá há milhares de anos atrás no continente africano, e essas pessoas que viviam lá migraram, em direção a outros continentes, primeiro para a Europa, depois para a Ásia, e aí passando pelo Estreito de Bering até a América do Norte e depois a América do Sul, certo? E é interessante a gente observar que todos os lugares do mundo estão bastante ocupados, menos um lugar, que é o continente da Antártica. Lá na Antártica, como é que as pessoas vivem lá? Elas vivem em containers e estruturas construídas, adaptadas, para aquela região. E lá só se pode viver quem está fazendo pesquisa científica. Então, a Antártica é um lugar onde só existem bases científicas, para estudos científicos de clima, de oceanos, de mares, etc. E uma maneira de analisar essa questão que eu falei da Antártica para vocês, tá? É um vídeo que ensina vocês a olhar um recurso que existe no material da apostila de vocês, que é o do positivo ON, tá bom? É um recurso de realidade aumentada para vocês observarem como são essas bases científicas lá, beleza? Então assistam aí e aí a gente já vai dar continuidade. Então eu vou mostrar para vocês aqui agora como é que funciona. A primeira coisa é abrir o aplicativo, clicar lá no aplicativo, confirmar as opções ali no OK, Depois de clicar em realidade aumentada, RA, você aponta, o código para o que tem na apostila e aí passa a consultar as informações da estação, a base, na Antártica. Então, se você clicar nas opções ao lado na esquerda, na flechinha, você vai detalhando, o aplicativo vai te mostrando detalhes a respeito dessa base lá. Então, você tem o histórico, você tem como é que são as instalações, a logística e tudo mais, beleza? É isso aí, então acompanhe aí como é que funciona o vídeo, tá bom? Obrigado. Aqui, então, esses deslocamentos populacionais na América e na África ocorrem de várias maneiras, e aí nós temos, cada maneira desse deslocamento, nós temos uma classificação para esse deslocamento. Observe essa imagem, que é a imagem que está presente na primeira página do capítulo de vocês, que ela trata vários termos ali, Então, o primeiro ali, refugiados dominam balcões de sushi em supermercados nos Estados Unidos, fluxo de remessas de imigrantes pode chegar
a 616 bilhões de dólares. Esquecidos haitianos vagam pelo continente americano. Europa recebe 1 milhão de imigrantes da África subsaariana desde 2010. Imigrantes brasileiros de renda baixa enfrentam obstáculos em Portugal. Venezuelanos lideram o número de pedidos de refúgio no Brasil. Então, vejam, são vários termos: é refúgio, é migração, é imigração, é emigração, é asilo, é exílio, fluxos de remessas de imigrantes, tá? Então a gente vai ver um por um para frente aí, menos o significado de exílio, tá? O que seria um exílio? Exílio seria um lugar para onde a pessoa vai, né? E peraí. Então, o exílio, só para vocês saberem, seria uma expatriação forçada ou por livre escolha, ou seja, a pessoa vai para um determinado lugar forçadamente ou por livre escolha, tá? E aí, gente, nós temos vários exemplos de exílio, né, que é o estado de você estar, é o estado onde o indivíduo ele está fora da sua casa, de maneira banida ou degredo, né? E muitas vezes se confunde com o refugiado, tá certo? A diferença é que esse exilado, né, ele pode ser, ele é expulso, né, do lugar, ou ele sai do lugar da onde ele vivia, né, de livre e espontânea vontade, mas, né, diante de um processo muitas vezes turbulento, tá bom? Então vamos dar continuidade. As definições aí que tem na apostila de vocês. Então, de refugiados são aqueles que fogem de seu país, geralmente em grupos, alegando temores de perseguição por conta de crises, violência, miséria, racismo, né? Então eles pedem o refúgio para viver naquele lugar. Hoje, né, em 2016, vamos dizer assim, são 22 milhões de refugiados no mundo. Os deslocados internos ocorrem pela mesma razão dos refugiados, porém eles permanecem dentro de seus países. Tá? Aí nós temos os requerentes de asilo, são os que fizeram, por intermédio da ONU, solicitação para receber o status de refugiado e aguardam respostas dentro do país. Então, por exemplo, quando um haitiano vem aqui para o Brasil fugido lá, né, da pobreza, da miséria, ele faz uma solicitação de asilo, ou seja, uma solicitação para que o Brasil o receba, ele permanece aguardando essa resposta, né, até que ele seja autorizado a permanecer no país, né? Aí nós temos os asilados políticos, sem intermédio da ONU, solicitam asilo diretamente ao líder político máximo de outro país, alegando perseguição geralmente por parte de seu governo. Então esse não é contabilizado, beleza? Vamos lá. Tem um outro mapinha na apostila de vocês que trata sobre os deslocamentos forçados em 2016 na América. Então eu coloquei ali os quadradinhos ao lado como legenda porque está difícil de enxergar. Então o vermelhinho seriam os refugiados, né? O amarelo seriam os requerentes de asilo, os verdes seriam os retornados, refugiados e deslocados, não é deslicados. O laranja seriam os deslocados internos e o roxinho seriam os outros casos. Então veja que os Estados Unidos ele tem muitos requerentes de asilo, assim como o Brasil, né? Nos Estados Unidos, asilo
em função de perseguição em outros países, né, e outras coisas mais, no Brasil também, né, mas aqui no Brasil a gente recebe pedidos de asilo mais de sul-americanos, tá? Nos Estados Unidos são de pessoas do mundo inteiro. Então veja que no México tem muitos refugiados. Por que que no México tem muitos refugiados? Porque o México, ele é fluxo de passagem para os Estados Unidos. Então, o que que acontece? As pessoas não conseguem passar pelos Estados Unidos, eles ficam como refugiados no México, tá? E os deslocados internos, que seriam os laranjas. Então, aí entra a Colômbia, entra a República do Panamá, onde as pessoas se deslocam, são obrigadas a sair de um lugar para outro. Por exemplo, na Colômbia, isso ocorre em função da presença das Farc, que são as Forças Revolucionárias da Colômbia, né, que perseguem, cometem crimes, etc., né, dentro do território colombiano. Então, as pessoas são obrigadas a se mover dentro do território de maneira, se deslocar dentro do território de maneira obrigatória. Se a gente olhar no continente africano, o que a gente consegue perceber? Que a maior parte dos países tem refugiados e também deslocados internos, tem poucos pedidos de asilo, né, que são representados por amarelo. A gente observa mais na África do Sul, né, e no Egito um pouquinho mais, mas a grande maioria no Egito também são de refugiados. E esses deslocamentos internos também ocorrem pelos mesmos motivos no continente africano. A pobreza, a perseguição religiosa, a perseguição política, a perseguição étnica que ocorre dentro dos países, e aí as pessoas são obrigadas a se deslocar. Observe em Uganda, tem muitos refugiados em Uganda, né? No Chad, em Camarões, tá? Então existem alguns países aí que se destacam pela presença excessiva de refugiados e outros por deslocamentos internos causados por crises internas. Bom, observem agora nessas imagens aí os países com maior aumento de número de imigrantes e os países com número de imigrantes. Então, vamos analisar ali o emigrantes seriam aquelas pessoas que estão saindo de um determinado lugar. Então veja lá que a Síria de 2010 a 2017 foi o país no mundo que mais onde a gente vê o maior número de imigrantes. Então 536%, né, o aumento de 2010 para 2017. Depois o Sudão do Sul, lembrando que o Sudão do Sul é um país recente, né, ele foi criado aí em 2011, 2013, né, e é um país recente, então vejam que o número de imigrantes, de pessoas saindo dali é muito grande. República Centro-Africana, São Tomé e Príncipe, Eritreia, Namíbia, Ruanda, Botsuana, Sudão, Burundi. Perceba o seguinte, nessa lista toda ali, o que predomina são países africanos, né? E aí tem um país da América Central, mas a grande maioria são países africanos, ou seja, países pobres. Então, países do continente africano que são pobres, países do continente africano que enfrentam guerras civis. Então, tudo isso são fatores que fazem com que as pessoas saiam de um determinado lugar. E, em compensação, os países com maior número de imigrantes, Estados Unidos, seguido pela Alemanha, Rússia, Arábia Saudita, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, Canadá, França, Austrália, Espanha, seriam aqueles países que têm a maior condição de receber as pessoas, porque ofertam uma qualidade de vida melhor. Tá certo? França, Espanha, principalmente no continente europeu, são portas de entradas, assim como a Itália, né? Porta de entrada para pessoas que vêm do continente africano, que saem do continente africano e querem entrar na Europa. Bom? Então, assim, eu coloquei 3 observações ali que tem na apostila de vocês, né, para a leitura dessa tabela e desse gráfico. O primeiro era localizar em um planisfério os 10 países e apresentar e colocar quais são os continentes em que cada um se localiza. Então, a gente já viu ali que é o continente africano, né, dos imigrantes, e na 2 era o contrário. Né? Então,
a gente compreender, por exemplo, da onde que as pessoas estão, qual é a origem das pessoas e para onde que elas estão indo. Então a gente consegue perceber claramente que a origem são de países pobres e o destino são sempre países que oferecem uma qualidade de vida melhor. Tá bom? Beleza? Vamos para frente então, né? Então, observando ali o gráfico novamente, né? Eu coloquei uma conclusão para vocês. As razões do predomínio de países africanos entre os que têm aumentado o fluxo de imigrantes são diversas e se alteram de país para país. Não são, né, todos que enfrentam conflitos, guerras civis dentro do país, tá? Mas a grande maioria. Então, elas podem variar desde a violência gerada por conflitos, terrorismo, pobreza, até a busca de oportunidades de emprego por aqueles que têm condições de deixar o país voluntariamente, em geral, membros das classes médias, então, para estudar na Europa, etc. Beleza? Então, imigrantes, né, eles saem de um lugar para outro. No Brasil, o que a gente percebeu foi que em 1970 iniciou-se um processo de saída de brasileiros para 2 lugares principais, para o Paraguai e para os Estados Unidos. Para o Paraguai, por quê? Porque as terras no Paraguai são mais baratas. Então, naquele período, o governo paraguaio criou programas para incentivar a ida de brasileiros para lá. Então, a partir de 1970, muitos brasileiros foram para o Paraguai para plantar. E esses brasileiros ficaram conhecidos como brasiguaios. E a partir da década de 90, né, o que se viu foi uma grande saída de brasileiros em direção aos Estados Unidos também, para buscar melhor qualidade de vida, emprego melhor e etc. Tá bom? Vamos para frente. Então, observem aqui esse mapa. Estima-se que 3 milhões de brasileiros vivam fora do país hoje. O país onde mais tem brasileiros é os Estados Unidos, seguido pelo Japão, Espanha, Portugal, Itália, Alemanha e o Paraguai, que são os mais escuros no mapa. Tá bom? Se a gente for ver bem, né, os lugares que menos recebem brasileiros são o continente africano, né, o leste europeu, que pega toda aquela parte da Europa que era socialista, a Rússia, a Índia, o sudeste asiático, que são os que recebem menos. Como é que a gente sabe disso? Olhando a legenda. Então, o número de pessoas ali, observe que quanto mais escuro, maior a quantidade de pessoas. Bom? Vamos para frente. E os imigrantes são aqueles que chegam no lugar. O que acontece? No Brasil, nós tivemos 3 ondas de imigração. A primeira, que foi quando os portugueses vieram para cá, logicamente, colonizar o Brasil, né? E aí, depois, no século XIX, o governo brasileiro incentivou a vinda de portugueses, alemães, italianos e poloneses para colonizar o sul do Brasil. Né? Eles tinham um projeto muito claro, que era tornar a pele do brasileiro mais clara. Então, eles incentivaram a vinda de europeus para cá. E aí, entre 1880 e 1930, nós tivemos um outro fluxo migratório que foi muito maior. 4 milhões de estrangeiros vieram para o Brasil para trabalhar nas lavouras de café, no estado de São Paulo, né, e principalmente para vir colonizar o sul do Brasil. Então, portugueses, espanhóis, alemães, poloneses, ucranianos, holandeses, todos eles italianos, eles vieram para trabalhar no Brasil, né, com terras cedidas pelo governo brasileiro e, ao mesmo tempo, fugindo de conflitos dentro do continente europeu. Vejam os imigrantes para o Brasil. Então, observem que em cada gráfico o laranja representa menos de 10 anos vivendo no Brasil e em azul 10 anos ou mais. Observem que da América do Norte para o Brasil nós temos imigrantes com menos de 10 anos vivendo aqui, né? Enquanto na América do Sul nós temos imigrantes com 10 ou mais anos vivendo no Brasil. Tá? Da Europa Ocidental, também 10 anos ou mais. Então aí você pega todos os colonizadores que vieram para cá há mais de 10 anos, né? África Setentrional a mesma coisa, África Subsaariana a mesma coisa, que daí você pega, também você contabiliza os africanos, né, que vieram para o Brasil escravizados.
Do Oriente Médio, a mesma coisa, né? E o único lugar que a gente tem percebido, os dois únicos lugares que a gente tem percebido vinda de imigrantes nos últimos 10 anos são da Oceania, tá? E da América do Norte, porque tem mais laranja no gráfico, beleza? Bom, e de países específicos, da onde que tem vindo mais imigrantes? E lembrando que esses dados, eles são de 2010. Se a gente pegar os dados atuais, a gente vai ter haitianos, sírios e venezuelanos, né, em grande quantidade. Mas até 2010 foram mais bolivianos, paraguaios, estadunidenses, argentinos e portugueses. Aí vem japoneses, uruguaios, peruanos, chineses, italianos e espanhóis. Tá? Então, observe o seguinte: os dois países mais pobres da América do Sul coincidem com os países com maior quantidade de imigrantes no Brasil, né, nos últimos anos. Tá bom? E aí o que a gente pode observar é o seguinte: o número de bolivianos aumentou 143% de 1990 a 2010. O número de estadunidenses aumentou quase que 100%. E o número de paraguaios, 84%. Quais são os povos que diminuíram a quantidade de pessoas aqui? Os italianos, que reduziu em 47%. Os espanhóis, que reduziu em 48%. Portugueses, que reduziram em 50%. Tá? E então esses aí são os povos que mais têm vindo para cá e outros que têm saído do Brasil, têm diminuído a sua quantidade aqui no Brasil. E aí nós temos os refugiados. Quem são os refugiados que mais vêm para o Brasil, que mais pedem refúgio no Brasil? São os sírios e os angolanos. Tá? É importante a gente saber o seguinte: aqui ainda não está o número de venezuelanos, que nos últimos 5 anos aí nós tivemos uma vinda enorme de venezuelanos para o Brasil, né, e inclusive pedidos de refúgio aqui no Brasil. O problema é que poucos pedidos são atendidos. Olha só, solicitação de refúgio de venezuelanos 2010 a 2017. Então vejam só que de 2016 a 2017 aumentou de 3.300 para 17.000 pedidos de refúgio no Brasil, tá? Sendo que de 2015 até 2016 só 4 foram atendidos, tá? E dentro do Brasil, esses são os principais fluxos migratórios. Tá? O que vem se destacando hoje é a saída de nordestinos ainda para o sudeste, porém, ida de nordestinos também para o centro-oeste, sinalizado por essa flecha que sai, né, do estado mostra ali como se fosse Pernambuco e Ceará, e vai até o estado do Mato Grosso, que é o MT. Por que isso? Para trabalhar nas frentes agrícolas que estão se abrindo naquela região, tá bom? Então esse é o principal fluxo migratório hoje, beleza? E aí, gente, uma coisa que a gente tem que compreender em relação ao continente africano é o seguinte: o processo de urbanização lá foi diferente do nosso processo de urbanização aqui na Europa. Enquanto aqui o nosso processo de urbanização estava associado a uma intensa industrialização do espaço urbano, então isso atraiu muitas pessoas. No continente africano, esse processo se deu por conta também de oferta de empregos na área urbana, porém não pelas indústrias, e sim pelos serviços públicos. Então as pessoas viviam na área rural e passaram a buscar, né, oportunidades em serviço público nas áreas urbanas. Observe ali, quanto mais escuro, mais urbanizado é o país. O que dá para a gente perceber é o seguinte: que grande parte do continente africano ainda é rural, representado pelas duas cores ali mais fraquinhas e aquele laranja na parte central ali, que varia entre 40% e 60% de população urbana. Beleza? Vamos para frente. E aí, gente,
Outra coisa que a gente precisa analisar é a questão do preconceito. Então, aí muitos países ricos que atraem pessoas, eles possuem ideologias muitas vezes racistas, preconceituosas e xenófobas. O que significa isso? O que significa o termo xenofobia? É a aversão ao estrangeiro. E por que eles têm isso? Porque eles acreditam que as pessoas que vêm de países mais pobres para os países mais ricos, elas vão trazer junto violência, vão trazer junto doenças, vão trazer junto o desemprego, porque eles passam a ocupar o emprego das pessoas daquele outro lugar. Vamos imaginar o seguinte, nos Estados Unidos os salários são muito maiores, né? Então aqui nós somos acostumados a trabalhar por um valor por hora, né? Enquanto lá esse valor por hora é mais caro. Então, se um brasileiro sai daqui e vai trabalhar nos Estados Unidos, ele trabalha por menos do que o norte-americano. Então, ele acaba, o patrão acaba contratando o sul-americano, o brasileiro, em relação ao estadunidense. Então, é isso que eles defendem lá. Tá bom? Alguns países europeus têm políticas para atrair imigrantes. Outros têm para restringir a ida de imigrantes para lá. Tá bom? Esse gráfico, o que ele mostra ali? A visão dos estadunidenses sobre os imigrantes do país. Então, na linha azul, seria 63% em 1994 enxergavam isso como uma sobrecarga ao país, porque causava competição em relação aos empregos. Hoje, esse número caiu para 27%. Enquanto hoje, nos Estados Unidos, em 2016, 63% acreditam que a ida de imigrantes para lá fortalece o país, por meio do trabalho duro e de novos talentos. Então, o estadunidense hoje acredita que os imigrantes vão para lá, eles acabam introduzindo novas habilidades, novos talentos, e eles também fazem o trabalho duro lá, porque o estadunidense não quer fazer o trabalho duro. Beleza? Essa concepção está mudando, né? Aquela concepção antiga está mudando, né? De que o imigrante só leva coisa ruim para aquele lugar. Tá bom? E aí, agora eu quero que vocês façam as atividades da apostila de vocês, na página 53 e 54. Lembrando o seguinte, vocês podem fazer direto no Word, né? Ou então vocês fazem no caderno e tiram uma foto, fazem no caderno, não, fazem na apostila e tiram uma foto para me mandar. Então, vocês me mandam, né, a fotinha do exercício na apostila. Beleza? Então, vamos às atividades. Vocês vão fazer agora a apostila 53 e 54, a página 53 e a página 54 da apostila, tá? Terminando isso, vocês tiram uma fotinha e me mandam no positivo on. Beleza? Um grande abraço para todos. Tchau, tchau.